Olá, me chamo Alice Miller e faço parte do PET da Engenharia Agrícola da UFPEL. Bom, hoje, juntamente a vocês, irei realizar um exercício sobre estatística básica. Bom, então, no nosso exercício diz o seguinte: em uma seletiva para o final dos 100 metros livres de natação, em uma Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Bom, então, o atleta da raia 1 obteve 20,9 segundos, da raia 2 também, e da raia 3, 20,5 segundos, da raia 4, 20,8 segundos, da raia 5, 20,6 segundos, da raia 6, 20,6 segundos, da raia 7, 20,9 e da raia 8, 20,9. Bom, com esses valores, então, a gente vai determinar a média, a mediana e a moda desse problema. Bom, então, primeiro a gente começa então com a média, tá? A média aritmética é a soma de todos os valores dividida pela quantidade de observações. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar todos os valores, termo por termo, tá? Então, o primeiro número mais o segundo número, que vai dar um terceiro número. Então, a gente soma o terceiro número ao o número obtido ao terceiro número. E assim a gente vai, consequentemente, somando os valores. E nessa soma, então, somando todos os valores, a gente vai obter 166,16. Então, essa vai ser a soma, então, de todos os nossos termos, que nesse caso é a soma de todo o tempo, né? Então, aí a gente vai dividir pela quantidade de observações. O que seriam as observações? É a quantidade de termos que a gente tem. Nesse caso, a gente tem 8 tempos, né? Para cada raia, então. E aí a gente tem a soma do nosso tempo, que vai ser 166,16, divididos por 8. Né? Então, aí a gente então vai fazer essa divisão, e aí a gente vai obter, então, o resultado de 20,77 segundos, tá bem? E aí, então, ó, a média indica o tempo médio dos nadadores na amostra e é sensível a valores extremos. Mas aqui, os tempos estão bem próximos, então representam bem o centro dos dados. Né? Então, a média dos nadadores de todas as raias, então, foi de 20,77 segundos. Então, a média, então, sempre vai representar o que ela mesmo sugere, então, que é a média de todos os valores. Então, as observações, como eu disse, vai ser o número de ações realizadas, né? Que nesse caso é o número de raias, o número de tempo, né? Por cada um dos nadadores. Então, agora a gente vai fazer, então, a mediana. Então, a mediana é o valor central quando os dados estão ordenados. Para par, é a média dos dois valores, né? Que nesse caso, a gente tem um número par de tempos, né? Como eu tinha dito anteriormente, é 8. Então, a gente vai ter um número par. Então, nesse caso, o que a gente faz quando a gente tem um número par? Quando a gente tem um número ímpar, é um número, então, bem central, né? Então, se a gente tivesse só 5 tempos, por exemplo, seria o tempo número 3, né? Que é o tempo que se encontra bem no meio. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem um número par, né? De tempos. Então, o quarto tempo e o quinto tempo é o 20,8 e o 20,9. O que a gente vai fazer, então, para realizar a mediana? A gente vai somar esses dois tempos e dividir por 2, né? Que a gente vai, quando a gente, então, obtém tempos pares, né, que é esse caso desse exercício, a gente vai fazer basicamente a mediana desses dois tempos do meio, né, os dois que se encontram no meio. Então, a soma dos dois tempos vai dar 41,7 e divididos por 2, então, a gente vai ter 20,85 segundos. Essa será a nossa mediana. Então, para finalizar, então, o nosso exercício, a gente vai realizar a moda. Então, primeiramente, quando eu falo moda, primeiramente que a gente pensa é o que mais a gente vê. Quando a gente fala, então, em moda de roupa, a gente pensa
na roupa que tá mais em alta e que mais a gente vê nas vitrines, nas redes sociais, enfim. E no exercício, a gente pode pensar da mesma forma. Então, vai ser o número que mais se repete. Então, o número que a gente ver mais vezes vai ser o número, então, que vai ser a nossa moda. Então, como eu falei, a moda é o valor que aparece com maior frequência, né? Então, contando as vezes ali, então, a gente vai ter o 20,5, que apareceu uma única vez, o 20,6, que apareceu duas vezes, o 20,8, que apareceu uma única vez, e o 20,9, que apareceu três vezes. E o 20,96, que apareceu uma única vez. Então, de todos esses resultados que a gente obteve, os tempos, no caso, a gente, então, o 20,9 vai ser a nossa moda, porque ele se repetiu mais vezes. Ele se repetiu com maior frequência, né? Então, logo a moda vai ser, então, o 20,9. Bom, eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Muito obrigada.